O som de cristal se estilhaçando ecoou pelo salão do restaurante como um trovão em meio ao silêncio elegante da noite. Líquido vermelho escorria pelo tecido branco impecável, manchando cada fibra do terno italiano que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano inteiro. Beatriz Santana, uma gerente de 27 anos com olhos verde-acinzentados e mãos que agora tremiam incontrolavelmente, acabara de derramar uma garrafa inteira de Cabernet Sauvignon sobre Lorenzo Valente, o homem que controlava metade dos negócios ilegais de Belo Horizonte, com apenas um olhar penetrante e algumas palavras escolhidas a dedo. O restaurante Vila Toscana congelou naquele instante. Talheres de prata ficaram suspensos no ar, conversas morreram no meio das frases, e até mesmo a música suave que tocava ao fundo pareceu diminuir de volume diante da magnitude do que acabara de acontecer. Todos os presentes conheciam Lorenzo Valente. Todos haviam ouvido as histórias sussurradas em cantos escuros sobre o homem de olhos negros como carvão que nunca perdoava uma ofensa, que nunca esquecia um desrespeito, que transformava inimigos em lições de advertência para outros que pensassem em desafiá-lo. Beatriz permaneceu parada, a garrafa vazia ainda em sua mão direita, enquanto seu cérebro lutava para processar o que seu corpo havia feito sem permissão consciente. Ela não planejara exatamente daquela forma, não com tanto estardalhaço, não na frente de tantas testemunhas que agora a olhavam com uma mistura de horror absoluto e pena profunda. Mas quando seus olhos captaram o movimento furtivo do homem de barba grisalha sentado 2 mesas atrás de Lorenzo, quando ela viu aqueles dedos experientes deslizarem algo pequeno e transparente para dentro da taça de vinho, enquanto Lorenzo conversava animadamente com seu sócio sobre importação de azeite italiano, seu instinto falou mais alto que qualquer consideração racional sobre consequências ou autoproteção. Agora, enquanto o vinho pingava do terno de 15 mil reais e formava uma poça vermelha no chão de mármore polido, Beatriz se perguntava se havia acabado de cometer o maior erro de sua existência ou o ato mais corajoso que jamais realizaria em toda a sua vida. As duas possibilidades pareciam igualmente aterrorizantes e igualmente prováveis naquele momento suspenso no tempo. Lorenzo Valente se levantou da cadeira com uma lentidão calculada que fazia cada movimento parecer uma ameaça velada. Sua estatura de 1,93 m parecia preencher todo o espaço ao redor, sugando o oxigênio da sala e tornando o ar mais denso, mais pesado, quase impossível de respirar para quem estava próximo. Seus olhos negros se fixaram em Beatriz com uma intensidade que queimava, que perfurava, que dissecava cada camada de defesa até chegar à verdade nua e crua, escondida por trás daqueles olhos verdes assustados. Roberto Almeida, o dono do restaurante, um homem gordo e suado que sempre fora extremamente gentil com Lorenzo, na esperança de manter sua proteção e evitar problemas com grupos rivais, praticamente voou até a cena do desastre. Suas palavras saíam em um jorro desesperado de desculpas elaboradas, promessas de demissão imediata, ofertas de reembolso completo da refeição e compensação generosa pelo terno arruinado. Ele gesticulava freneticamente, seu rosto ficando cada vez mais vermelho conforme falava, suor escorrendo pelas têmporas apesar do ar-condicionado gelado que mantinha o restaurante sempre em temperatura perfeita. Mas Lorenzo ergueu uma mão, um único gesto econômico que silenciou Roberto instantaneamente, como se alguém tivesse cortado o som de um aparelho eletrônico. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Beatriz, estudando cada microexpressão, cada tremor involuntário, cada respiração superficial que ela lutava para controlar. Havia algo ali, algo na postura dela, no jeito como suas mãos agarravam a garrafa vazia com força suficiente para quebrar o vidro se não fosse tão resistente, no modo como ela mantinha contato visual apesar do medo óbvio que emanava de cada poro de sua pele, que despertou a curiosidade do homem mais perigoso de Belo Horizonte. Antes que Roberto pudesse tentar outra rodada de desculpas patéticas, antes que Beatriz conseguisse formular qualquer explicação que fizesse sentido para o que acabara de fazer, Lorenzo deu um passo em direção a ela. Depois outro. E mais outro. Cada movimento deliberado e medido até que ele estivesse tão próximo que Beatriz podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ver as pequenas gotas de vinho que haviam respingado em seu rosto perfeitamente barbeado. Podia sentir o aroma de seu perfume caro misturado com o buquê intenso do Cabernet, que agora manchava sua roupa cara de forma irreversível. O coração de Beatriz martelava contra suas costelas com tanta força que ela tinha absoluta certeza de que todos no restaurante podiam ouvir o som alto e desesperado de seu pulso acelerado. Este era o momento definitivo.
O ponto sem retorno onde sua vida mudaria para sempre em uma direção ou outra. Não havia mais volta. Não havia mais como desfazer o que estava feito. Não havia mais como fingir que nada aconteceu e voltar para sua rotina tranquila de gerenciar um restaurante elegante onde raramente acontecia algo mais dramático que um cliente reclamando de um bife mal passado demais. Enquanto olhava diretamente nos olhos negros e insondáveis de Lorenzo Valente, Beatriz viu algo completamente inesperado se manifestar naquelas profundezas escuras. Uma centelha de compreensão, um lampejo de reconhecimento, como se ele já soubesse exatamente o que ela havia feito e por que havia feito, como se ele pudesse ler sua alma através de seus olhos e ver a verdade que ela ainda não conseguira verbalizar em palavras coerentes. A pergunta que pulsava na mente de todos os clientes presentes, dos garçons paralisados junto às paredes, do chefe que havia saído da cozinha para ver o que causara tanto barulho, era tão simples quanto absolutamente aterrorizante para todos que conheciam a reputação de Lorenzo Valente e sabiam do que ele era capaz quando provocado ou desrespeitado. O que Lorenzo Valente faria agora com a gerente desastrada que destruíra seu terno caríssimo na frente de dezenas de testemunhas que espalhariam a história por toda a cidade antes do amanhecer. Os segundos se esticaram como elástico, prestes a arrebentar, enquanto Lorenzo continuava encarando Beatriz com aquela intensidade que fazia o mundo ao redor desaparecer completamente. Finalmente, ele quebrou o silêncio tenso com uma voz profunda e controlada que reverberou pelo restaurante inteiro e fez cada pessoa presente sentir um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Você vem comigo agora. Não era uma sugestão educada, não era um convite gentil, não era um pedido que pudesse ser recusado. Era uma ordem absoluta, inegociável, do tipo que não admitia discussão ou hesitação. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem sob seu peso, os músculos ameaçando ceder completamente e deixá-la cair no chão manchado de vinho como uma boneca de pano sem estrutura. Mas ela forçou cada fibra de seu ser a cooperar, a manter a compostura, a não demonstrar mais fraqueza do que já havia mostrado involuntariamente. Ela assentiu brevemente, colocando a garrafa vazia sobre a mesa mais próxima com mãos que continuavam tremendo tão violentamente que o vidro quase escorregou de seus dedos 2 vezes antes que ela conseguisse soltá-lo com segurança. Roberto tentou interferir novamente, suas palavras saindo em um fluxo descontrolado sobre chamar a polícia, sobre tomar medidas disciplinares severas contra a funcionária incompetente, sobre garantir que ela pagasse pelo dano causado de seu próprio bolso mesmo que levasse anos de descontos em seu salário. Mas um único olhar gelado de Lorenzo, uma única expressão de advertência silenciosa, fez o dono do restaurante recuar imediatamente como se tivesse levado um tapa físico no rosto. Ninguém contrariava Lorenzo Valente abertamente. Ninguém que valorizasse sua segurança pessoal ou a continuidade de seus negócios. Quando Lorenzo se virou para caminhar em direção aos fundos do estabelecimento, Beatriz o seguiu automaticamente com passos pequenos e hesitantes. Ela podia sentir literalmente o peso dos olhares de todos os clientes queimando em suas costas como brasas incandescentes. Podia ouvir perfeitamente os sussurros nervosos que começavam a se espalhar pela sala como vírus contagioso, cada pessoa especulando em voz baixa sobre o destino terrível que certamente aguardava a pobre gerente que cometera tamanha gafe. Alguns clientes já haviam puxado seus telefones celulares, digitando freneticamente mensagens para amigos e familiares sobre o drama que estavam presenciando ao vivo. Outros simplesmente observavam com um fascínio mórbido impossível de disfarçar, como pessoas que não conseguem desviar o olhar de um acidente de carro horrível, mesmo sabendo que deveriam. Felipe e Ricardo, os 2 seguranças pessoais de Lorenzo que estavam jantando discretamente em uma mesa do canto, estrategicamente posicionada para ter visão completa do salão, levantaram-se instantaneamente quando seu chefe se moveu. Eles seguiram alguns passos atrás com expressões sérias e alertas, suas mãos se movendo instintivamente para verificar as armas escondidas sob seus paletós perfeitamente cortados. Eles também haviam percebido que algo estava profundamente errado com toda aquela situação, mas ainda não sabiam exatamente o que ou por que sua presença seria necessária em um simples incidente com uma gerente desajeitada. O corredor que levava aos escritórios administrativos privados do restaurante era estreito e mal iluminado, criando sombras longas e distorcidas que dançavam nas paredes decoradas com fotografias em preto e branco de paisagens italianas conforme eles caminhavam. Beatriz sentia como se estivesse marchando para sua própria execução, cada passo medido a aproximando inexoravelmente de um destino incerto e provavelmente terrível. Mas havia algo persistente dentro dela,
Uma voz pequena, porém insistente, que continuava repetindo que ela havia feito a coisa certa. A única coisa possível dadas as circunstâncias impossíveis. Ela tinha visto claramente o veneno sendo despejado na taça com seus próprios olhos treinados para observar detalhes. Tinha visto o sorriso sinistro e satisfeito no rosto barbudo do homem quando ele retornou para sua mesa e pegou seu garfo como se nada tivesse acontecido. E mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que Lorenzo Valente nunca acreditasse em uma palavra do que ela estava prestes a dizer, mesmo que ela perdesse tudo o que tinha construído nos últimos 5 anos trabalhando incansavelmente para subir de garçonete a gerente, ela não conseguiria viver consigo mesma sabendo que poderia ter impedido um assassinato a sangue frio e escolheu não fazer absolutamente nada por medo das consequências pessoais. Lorenzo abriu a porta pesada de mogno de um escritório privado que Beatriz conhecia bem, pois ela mesma usava aquele espaço ocasionalmente para reuniões importantes com fornecedores ou para resolver problemas administrativos complexos que exigiam privacidade. Ele fez um gesto brusco e autoritário para que ela entrasse primeiro. Beatriz obedeceu silenciosamente, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente familiar que agora parecia completamente diferente, transformado em algo ameaçador pela presença dominante de Lorenzo. A escrivaninha de madeira escura, as estantes repletas de pastas organizadas e manuais de gestão, a janela grande que oferecia uma vista parcial das luzes da cidade, começando a se acender na noite que caía rapidamente. Felipe e Ricardo entraram logo atrás, fechando a porta com um clique definitivo que soou alto como o ferrolho pesado de uma prisão sendo trancado para sempre. O coração de Beatriz disparou ainda mais rápido, batendo tão descontroladamente que ela começou a se perguntar se era fisicamente possível ter um ataque cardíaco aos 27 anos de puro terror. Agora ela estava completamente sozinha com 3 homens reconhecidamente perigosos, trancada em um escritório pequeno onde ninguém poderia ouvir seus gritos se ela precisasse pedir ajuda ou suplicar por misericórdia. Mas ela ergueu o queixo com determinação forçada, decidida a não demonstrar mais medo ou fraqueza do que já havia mostrado involuntariamente. Sua avó, Sofia, sempre dizia que a coragem não era a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir corretamente apesar do medo paralisante. E se havia algum momento em sua vida em que Beatriz precisava desesperadamente de coragem, era exatamente agora, neste escritório claustrofóbico com o homem mais perigoso de Belo Horizonte estudando cada movimento dela como um predador, avalia sua presa antes do bote fatal. Lorenzo tirou o paletó manchado de vinho com movimentos lentos e extremamente deliberados, cada gesto parecendo carregar significado oculto e ameaça velada. A camisa branca por baixo também havia sido atingida pelas manchas vermelhas que se espalhavam pelo tecido fino como sangue fresco de um ferimento grave. Ele jogou o paletó arruinado sobre uma cadeira sem cerimônia, sem sequer olhar para onde a peça cara caía. E então finalmente voltou toda sua atenção penetrante para Beatriz, que aguardava seu destino com uma mistura explosiva de medo genuíno e determinação teimosa estampada claramente em seu rosto pálido. "Conte-me exatamente o que aconteceu", Lorenzo disse com voz baixa e perigosamente calma, que fazia o ar na sala parecer mais frio e mais rarefeito. "E não minta para mim, menina. Eu sempre sei quando alguém está mentindo. Sempre." A ameaça implícita pendia no ar entre eles como uma nuvem tóxica, impossível de ignorar ou minimizar. Beatriz engoliu em seco, reunindo toda a coragem que possuía nas profundezas de sua alma abalada. Era agora ou nunca, o momento definitivo onde ela precisava escolher entre contar a verdade completa e arriscar não ser acreditada, ou mentir e provavelmente ser descoberta de qualquer forma por um homem que claramente tinha experiência detectando enganos e falsidades. A escolha era óbvia, mesmo sendo absolutamente aterrorizante. "Eu vi um homem colocar algo na sua taça de vinho", Beatriz disse, sua voz saindo surpreendentemente mais firme do que ela esperava, mais controlada do que tinha direito de ser dadas as circunstâncias extremas. Um homem de aproximadamente 60 anos com barba grisalha bem aparada e uma cicatriz fina acima da sobrancelha direita. Ele estava sentado 2 mesas atrás da sua, fingindo ler o cardápio e apreciar o pão de alho, mas seus olhos nunca saíram completamente de você. Cada vez que você se movia, cada vez que você gesticulava, ele observava atentamente como se estivesse estudando seus padrões e esperando pelo momento perfeito. Quando você se virou completamente para falar com os homens ao seu lado sobre aquele carregamento de azeite extra virgem, ele se levantou rapidamente, passou pela sua mesa como se estivesse indo ao banheiro e deixou cair algo pequeno e transparente na sua taça. Foi extremamente rápido, absurdamente discreto, executado com precisão profissional,
Ninguém mais percebeu porque todos estavam focados em suas próprias conversas, em suas próprias refeições elaboradas, em seus próprios mundos particulares. Mas eu percebi porque estava observando a sala inteira constantemente, como sempre faço durante todos os meus turnos como gerente responsável. As palavras agora saíam em uma torrente imparável, como se Beatriz precisasse desesperadamente dizer tudo antes que perdesse completamente a coragem ou antes que Lorenzo a interrompesse e se recusasse a ouvir o resto da história absurda. Ele voltou para sua mesa, pegou seu guardanapo, limpou os lábios calmamente como se nada tivesse acontecido e continuou comendo sua massa carbonara como se fosse apenas mais um cliente comum apreciando uma refeição italiana autêntica. Mas eu vi, senhor Valente. Eu vi claramente o que ele fez e não consegui simplesmente ficar parada e assistir você beber daquela taça sabendo o que sabia. Não consegui deixar que isso acontecesse sem fazer absolutamente nada para impedir. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi tão denso e pesado que parecia ter substância física própria, preenchendo cada centímetro cúbico do escritório e pressionando contra todos os presentes como água em grandes profundidades. Lorenzo não disse absolutamente nada por vários segundos intermináveis, que pareceram se esticar por uma eternidade torturante. Seus olhos negros e penetrantes estudavam o rosto de Beatriz com uma intensidade quase física, procurando meticulosamente por qualquer sinal microscópico de mentira, qualquer indício revelador de traição, qualquer tremor involuntário que delatasse falsidade em suas palavras apaixonadas. Felipe e Ricardo trocaram olhares significativos carregados de preocupação profissional, suas mãos se movendo instintivamente para as armas discretamente escondidas sob seus paletós caros. Eles conheciam seu chefe há tempo suficiente para saber que tentativas de assassinato não eram exatamente incomuns no mundo perigoso que habitavam, mas envenenamento em público era uma escalada preocupante que sinalizava mudanças nas táticas dos inimigos. Finalmente, depois de uma eternidade comprimida em segundos angustiantes, Lorenzo se virou para Ricardo e disse com voz calma, porém absolutamente autoritária, que não admitia questionamento. Vá até a mesa onde eu estava sentado. Pegue a taça de vinho com extremo cuidado usando luvas, coloque-a em um recipiente selado e traga para mim imediatamente. Cuidado para não derramar uma única gota sequer. Quero que o conteúdo seja analisado por nosso laboratório particular ainda hoje. Ricardo assentiu uma única vez e saiu rapidamente do escritório para cumprir as ordens, deixando apenas Felipe, Lorenzo e Beatriz num ambiente sufocante carregado de tensão palpável que fazia o ar parecer eletrificado. Beatriz sentiu um pequeno lampejo frágil de esperança começar a se acender cautelosamente em seu peito apertado. Lorenzo Valente, o homem mais poderoso e temido de Belo Horizonte, estava realmente levando suas palavras a sério e considerando seriamente que uma simples gerente de restaurante de 27 anos pudesse ter salvado sua vida de uma morte horrível e dolorosa. Mas a esperança era perigosamente frágil e incrivelmente arriscada, porque se ela estivesse errada sobre o que viu, se seus olhos a tivessem enganado naquele momento fugaz e crucial, se não houvesse absolutamente nada suspeito naquela taça além de vinho caro, então ela seria vista como uma mentirosa patética, uma pessoa buscando atenção desesperada, alguém que criou um escândalo constrangedor por motivos tortos ou desequilíbrio mental. E Beatriz sabia instintivamente que mentir para Lorenzo Valente era equivalente a assinar voluntariamente a própria sentença de morte com caneta dourada. Ela rezou silenciosamente para todos os santos que sua avó Sofia costumava invocar, implorando que seus olhos não a tivessem traído, que aquele momento testemunhado fosse absolutamente real e não produto de sua imaginação superativa ou paranoia injustificada sobre a segurança dos clientes importantes. Lorenzo continuou estudando Beatriz intensamente, enquanto esperavam pelo retorno inevitável de Ricardo, com a evidência que determinaria o destino dela de forma definitiva e irreversível. Ele se aproximou dela novamente, cada passo medido e completamente proposital, até que estivesse perto o suficiente para ver as minúsculas manchas douradas em seus olhos verdes acinzentados, para notar como ela mordia o lábio inferior nervosamente deixando pequenas marcas vermelhas, para perceber o pulso descontrolado e acelerado pulsando visivelmente em seu pescoço delicado e exposto. Você sabe quem eu sou de verdade? Ele perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta, mas sim uma afirmação de fato indiscutível. Beatriz assentiu lentamente, mantendo contato visual, apesar de cada instinto gritar para ela abaixar os olhos submissamente. Todo mundo em Belo Horizonte sabe quem você é, Sr. Valente. Seria impossível não saber.
Lorenzo inclinou a cabeça levemente para o lado, um sorriso completamente sem humor ou calor tocando brevemente os cantos de seus lábios finos, antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. E mesmo sabendo exatamente quem eu sou, mesmo conhecendo perfeitamente minha reputação terrível e todas as histórias horríveis que circulam sobre mim, você arriscou sua própria vida para me proteger de um perigo que eu nem sabia que existia. Por que faria algo tão absurdamente perigoso? A pergunta pairou no ar entre eles como fumaça densa e tóxica, carregada de significados múltiplos e implicações profundas. Beatriz respirou fundo, enchendo seus pulmões de ar que parecia insuficiente, buscando desesperadamente as palavras certas que pudessem expressar adequadamente a verdade simples que a motivara. Porque era a coisa certa a fazer, a única coisa possível. Ela respondeu finalmente com voz firme e carregada de convicção inabalável. Porque eu não poderia viver comigo mesma sabendo que vi alguém tentar assassiná-lo friamente e escolhi não fazer absolutamente nada para impedir isso. Não importa quem você é, Senhor Valente. Não importa o que as pessoas sussurram sobre você nos cantos escuros. Não importa quantas histórias terríveis circulam com seu nome anexado. Ninguém merece ser envenenado enquanto janta tranquilamente em um restaurante público, aproveitando uma noite aparentemente normal. Sua voz ficou ainda mais firme agora, carregada de uma emoção genuína que vinha diretamente de seu coração exposto. Minha avó Sofia sempre me ensinou desde criança que quando você vê algo errado acontecendo na sua frente, você tem a responsabilidade moral de agir e tentar corrigir aquilo. Mesmo que isso te coloque em perigo sério, mesmo que isso te custe absolutamente tudo o que você possui, mesmo que ninguém nunca descubra ou reconheça seu sacrifício. Porque se as pessoas boas não fizerem nada contra o mal que testemunham, então o mal sempre vence inevitavelmente. E eu me recuso a ser o tipo de pessoa que assiste passivamente enquanto o mal triunfa, só porque tenho medo das consequências pessoais de fazer o que é certo. As palavras de Beatriz ecoaram no escritório silencioso, com um peso e uma verdade que pareciam fisicamente tangíveis. E pela primeira vez desde que tudo começou naquela noite impossível, ela viu algo mudar sutilmente na expressão de Lorenzo Valente. Um abrandamento quase imperceptível em seus olhos escuros, normalmente tão frios e calculistas. Uma leve suavização nas linhas duras ao redor de sua boca, como se suas palavras simples e honestas tivessem tocado algo profundamente enterrado dentro dele, que há muito tempo não via a luz do dia. A porta se abriu novamente, e Ricardo entrou com cuidado extremo, carregando um pequeno recipiente plástico selado, onde a taça de cristal repousava intacta em seu interior. Ele entregou o recipiente a Lorenzo com reverência, como se estivesse manuseando material radioativo altamente perigoso. Lorenzo segurou o recipiente contra a luz artificial do escritório, observando o líquido vermelho escuro através do plástico transparente com atenção meticulosa e olhar treinado de quem já viu muitas coisas suspeitas ao longo de uma vida vivida perigosamente. Chame o Rodrigo imediatamente. Lorenzo ordenou sem desviar os olhos do vinho suspeito. Diga a ele que preciso de uma análise toxicológica completa e extremamente detalhada desta amostra, e quero os resultados definitivos em menos de 1 hora. Diga que é prioridade máxima absoluta e que ele deve cancelar qualquer outra coisa que esteja fazendo no momento. Ricardo assentiu uma vez e pegou seu telefone celular, discando rapidamente enquanto saía novamente do escritório para fazer a ligação em privacidade. Felipe permaneceu em seu posto estratégico perto da porta, observando tudo o que acontecia com expressão cuidadosamente neutra, porém constantemente alerta. Seus olhos se moviam ocasionalmente entre seu chefe e a gerente nervosa, tentando decifrar a dinâmica estranha que estava se desenvolvendo entre os dois na frente dele. Lorenzo colocou o recipiente cuidadosamente sobre a escrivaninha de madeira escura, e então voltou sua atenção total e indivisa para Beatriz, que aguardava seu destino incerto com uma mistura complexa de medo legítimo e determinação obstinada estampada claramente em cada linha de seu rosto pálido. Se você estiver dizendo a verdade absoluta, Lorenzo começou com voz baixa e perigosamente calma, que fazia cada palavra soar como uma promessa e uma ameaça simultaneamente. Então você acabou de salvar minha vida de uma morte horrível e prematura. E eu não sou o tipo de homem que esquece facilmente suas dívidas, sejam elas positivas ou negativas. Mas se você estiver mentindo deliberadamente, se isso for algum tipo de truque elaborado ou tentativa desesperada de ganhar minha atenção para algum propósito obscuro que ainda não compreendo,
Então você descobrirá exatamente por que as pessoas têm tanto medo de mim e por que meu nome é sussurrado com terror genuíno nos lugares mais escuros desta cidade. A ameaça velada estava cristalina nas palavras dele, impossível de interpretar mal ou minimizar. Mas Beatriz não recuou nem um centímetro sequer. Não desviou o olhar, não demonstrou mais fraqueza. Ela manteve o contato visual direto e firme, mostrando através de sua postura corporal que não tinha absolutamente nada a esconder dele. Eu não estou mentindo, senhor Valente. Eu juro pela memória sagrada da minha avó Sofia, que foi a pessoa mais importante e influente de toda a minha vida. Eu vi exatamente o que vi e faria tudo novamente sem hesitar nem por um segundo, se me encontrasse na mesma situação impossível. O tempo passou com uma lentidão torturante enquanto esperavam pelos resultados da análise que decidiriam tudo. Lorenzo ofereceu a Beatriz uma das cadeiras de couro confortáveis, um gesto surpreendentemente cortês e cavalheiresco vindo de um homem com sua reputação terrível de crueldade e violência. Ela aceitou agradecida, suas pernas finalmente cedendo sob o peso acumulado da tensão extrema que vinha aguentando desde que derramou aquele vinho fatídico. Felipe trouxe silenciosamente um copo de água gelada que ela bebeu em goles pequenos e nervosos, sentindo o líquido refrescante descer por sua garganta seca. Lorenzo permaneceu de pé, apoiado casualmente contra a escrivaninha com os braços cruzados sobre o peito largo, seus olhos ocasionalmente desviando para Beatriz como se ela fosse um quebra-cabeça extremamente complexo que ele estava determinado a resolver completamente. Quem era essa gerente corajosa demais que arriscou literalmente tudo para salvar um completo estranho? O que a motivava em um nível tão profundo? Por que alguém em sã consciência faria algo tão absurdamente perigoso por alguém como ele, um homem que a maioria das pessoas sensatas preferia evitar completamente sempre que possível? Beatriz aproveitou o silêncio tenso para observar Lorenzo mais atentamente do que conseguira até agora. Ele era diferente do que ela esperava, baseando-se apenas nas histórias e rumores que circulavam constantemente. Sim, havia definitivamente uma aura inegável de perigo ao redor dele, como uma névoa visível, uma sensação palpável de poder contido que fazia as pessoas instintivamente recuarem e manterem distância segura. Mas também havia algo mais que ela não esperava encontrar em um homem com sua reputação sombria. Uma inteligência afiada brilhando em seus olhos escuros, uma postura que sugeria controle total absoluto sobre si mesmo e tudo ao redor, mas também um peso invisível, porém claramente presente nos ombros largos. Ele parecia profundamente cansado, percebeu Beatriz com surpresa genuína. Não fisicamente exausto, mas emocionalmente drenado, como alguém que carrega o mundo inteiro nas costas há tempo demais, sem nunca poder descansar verdadeiramente. Ela se perguntou que tipo de vida ele realmente levava longe dos olhos curiosos do público. Que tipo de decisões impossíveis precisava tomar todos os dias sem poder consultar ninguém? Que tipo de peso sufocante vinha inevitavelmente com o poder absoluto e o medo que inspirava automaticamente nas pessoas ao seu redor? Por um breve momento fugaz, Beatriz sentiu algo completamente inesperado e surpreendente se manifestar em seu peito. Empatia genuína por Lorenzo Valente, o homem mais perigoso de Belo Horizonte. Não pena condescendente, mas compreensão verdadeira de que por trás da reputação aterrorizante e das histórias horríveis havia um ser humano real, que provavelmente nunca pediu para carregar o fardo impossível que a vida colocou sobre seus ombros ainda jovens. O que você acha da coragem de Beatriz? Você teria tomado a mesma atitude arriscada se visse alguém sendo envenenado na sua frente. Deixe sua opinião sincera nos comentários aqui embaixo. Queremos muito saber o que você pensa sobre essa decisão impossível e se você teria feito o mesmo. E se você está gostando dessa história incrível, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum momento dessa jornada emocionante que está apenas começando a se desenrolar. O telefone de Lorenzo tocou abruptamente, cortando o silêncio pesado como uma lâmina afiada atravessando o tecido fino. Ele atendeu imediatamente no primeiro toque, sua expressão já séria ficando ainda mais grave conforme ouvia atentamente o que estava sendo relatado do outro lado da linha. Beatriz prendeu a respiração involuntariamente, seu coração batendo tão descompassado e irregular que ela começou a se preocupar se estava tendo algum tipo de arritmia perigosa. Depois do que pareceu uma eternidade comprimida, mas foram provavelmente apenas 3 minutos no relógio real, Lorenzo desligou o telefone lentamente e virou-se para encarar Beatriz com uma expressão completamente indecifrável. Seu rosto era uma máscara perfeita e impenetrável,
que não revelava absolutamente nada sobre o que ele estava pensando ou sentindo naquele momento crucial. Beatriz sentiu seu estômago se contrair violentamente. Medo genuíno e expectativa ansiosa se misturando em uma sensação nauseante que ameaçava consumi-la completamente e fazê-la vomitar ali mesmo no chão do escritório. Este era o momento definitivo da verdade absoluta, o instante onde tudo seria revelado de forma irreversível, e sua vida tomaria um rumo ou outro, sem possibilidade de retorno. Cianeto, Lorenzo disse finalmente, sua voz cortando o ar carregado como um chicote estourando. Havia cianeto de potássio suficiente naquela taça para matar 4 homens do meu tamanho em questão de minutos, extremamente dolorosos. Morte rápida, agonia insuportável, absolutamente inevitável mesmo com intervenção médica imediata. Ele fez uma pausa deliberada, deixando as palavras pesadas afundarem completamente na consciência de todos os presentes. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente escaparem de seus olhos verdes sem permissão. Não de medo paralisante desta vez, mas de alívio tão profundo e avassalador que parecia físico. Ela estava certa sobre tudo. Ela não havia imaginado absolutamente nada. Seus olhos não a haviam traído. Ela realmente tinha salvado a vida de Lorenzo Valente, de uma morte horrível e completamente evitável. As lágrimas escorriam livremente por suas bochechas pálidas, enquanto anos de tensão acumulada finalmente encontravam liberação. Lorenzo se aproximou dela novamente, mas desta vez não havia nem traço de ameaça em seus movimentos fluidos e controlados. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira onde Beatriz estava sentada tremendo, colocando-se deliberadamente ao nível dos olhos dela em um gesto de igualdade. Era um movimento tão completamente inesperado e fora do caráter da reputação dele, que fez Felipe dar um passo involuntário para frente antes de se controlar e retornar à sua posição original. "Você salvou minha vida", Lorenzo disse. E pela primeira vez desde que Beatriz o conhecera, sua voz profunda carregava algo além de autoridade fria e controle absoluto. Havia gratidão genuína ali, sincera e profunda, impossível de fingir ou falsificar. Uma gerente de restaurante de 27 anos, ganhando um salário modesto e dependendo de bônus trimestrais para pagar suas contas, arriscou literalmente tudo para salvar um homem que a maioria das pessoas considera um monstro perigoso a ser evitado a todo custo. "Você não me conhece pessoalmente. Não me deve absolutamente nada. Não tem nenhuma razão para se importar se eu vivo ou morro. E ainda assim você agiu sem hesitar nem por um segundo, sem pensar nas consequências terríveis que poderiam cair sobre você por interferir." Ele usou o nome dela pela primeira vez, e o som de seu nome saindo daqueles lábios enviou um arrepio inexplicável e estranho pela espinha de Beatriz que ela não conseguia categorizar adequadamente. Ela limpou as lágrimas salgadas do rosto com as costas da mão, manchando um pouco a maquiagem leve que usava, e olhou diretamente nos olhos negros dele sem medo. "Porque todo mundo merece uma chance de viver, Senhor Valente." Beatriz respondeu com voz embargada de emoção crua e vulnerável. "Porque eu acredito firmemente que as pessoas são muito mais complexas do que suas piores ações ou sua pior reputação divulgada. Porque minha avó Sofia me criou sozinha para ser alguém que faz a diferença quando pode, mesmo que seja pequena, mesmo que ninguém nunca perceba ou agradeça adequadamente. E porque no final de cada dia eu preciso conseguir me olhar no espelho do banheiro e genuinamente gostar da pessoa que vejo refletida, olhando de volta para mim." Suas palavras eram simples e diretas, sem floreios desnecessários ou elaboração excessiva, mas carregadas de uma verdade tão pura e autêntica que até mesmo Lorenzo Valente, um homem completamente acostumado a mentiras elaboradas, traições calculadas e jogos complexos de poder, não pôde deixar de ser profundamente tocado por elas de uma forma que não experimentava há muitos anos. Ele ficou em silêncio por um longo momento significativo, simplesmente observando aquela jovem mulher extraordinariamente corajosa que havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada e improvável. E enquanto comentários frenéticos começavam a surgir e se espalhar nas redes sociais sobre o incidente dramático no Vila Toscana, enquanto especulações selvagens se espalhavam como fogo incontrolável pela cidade inteira sobre o que havia realmente acontecido entre o chefe da máfia e a gerente desastrada, Beatriz e Lorenzo permaneceram naquele escritório pequeno e privado, 2 mundos completamente diferentes e aparentemente incompatíveis que haviam se encontrado no momento mais improvável possível. Lorenzo levantou-se lentamente, estendendo a mão para Beatriz em um gesto que era simultaneamente um agradecimento formal e um convite gentil para que ela ficasse de pé também. Ela aceitou a mão dele sem hesitar,
sentindo a força contida naquele aperto firme, mas surpreendentemente gentil e cuidadoso. Você precisa de proteção séria agora, Lorenzo declarou. Não como uma sugestão educada para consideração, mas como um fato irrefutável e inegociável. Quem quer que tenha tentado me envenenar vai descobrir eventualmente que seu plano falhou completamente. E quando isso acontecer inevitavelmente, eles vão querer saber exatamente por que falhou. Vão fazer perguntas insistentes. Vão investigar meticulosamente todos os detalhes e eventualmente descobrirão que uma gerente de restaurante interferiu decisivamente. Você está em perigo real e mortal agora, Beatriz. Perigo genuíno que não vai simplesmente desaparecer porque você deseja muito que desapareça. As palavras dele enviaram um calafrio gelado de medo genuíno pela espinha de Beatriz, que tinha estado tão focada em fazer a coisa certa no momento crítico que não considerou adequadamente as consequências inevitáveis que viriam depois. Mas eu não quero envolver você mais do que já envolvi involuntariamente, Beatriz protestou fracamente, sua voz saindo menos convincente do que pretendia. Eu não quero ser um fardo pesado ou criar mais problemas complicados para você resolver. Eu posso ir embora. Sair de Belo Horizonte completamente. Começar de novo em algum lugar distante, onde ninguém me conheça ou saiba meu nome. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, ela sabia profundamente que era uma fantasia ingênua e impossível. Se alguém poderoso o suficiente e conectado o suficiente para tentar envenenar Lorenzo Valente em um restaurante público quisesse encontrá-la e silenciá-la permanentemente, não haveria lugar longe o suficiente na terra inteira para se esconder com sucesso por muito tempo. Lorenzo balançou a cabeça negativamente, uma expressão quase divertida cruzando brevemente seu rosto sério antes de desaparecer. Você realmente acha que pode se esconder efetivamente de pessoas como essas? Você não entende completamente o mundo perigoso em que acabou de entrar, menina. Não por escolha voluntária. Não porque quis se envolver em coisas sombrias, mas simplesmente porque teve a coragem excepcional de fazer o que era moralmente correto, apesar dos riscos óbvios. Antes que Beatriz pudesse responder ou argumentar mais, a porta do escritório se abriu novamente e Ricardo entrou com expressão extremamente grave e preocupada. Chefe, identificamos o homem da descrição dela. Paulo Ferreira, ex-soldado da organização Silva. Ele já saiu do restaurante discretamente antes que pudéssemos pegá-lo, mas temos pessoas confiáveis procurando por toda a cidade metodicamente. Vamos encontrá-lo. Lorenzo assentiu uma única vez, seu rosto voltando instantaneamente àquela máscara fria e calculista que Beatriz havia visto quando tudo começou horas atrás. Mantenha-me informado de cada desenvolvimento e dobre imediatamente a segurança em todos os nossos estabelecimentos e propriedades. Se os Silva estão fazendo movimentos agressivos contra mim, então estamos oficialmente em guerra, quer eles admitam publicamente ou não. Ricardo assentiu profissionalmente e saiu rapidamente para executar as ordens recebidas com precisão militar. Beatriz engoliu em seco, sentindo o peso esmagador da palavra ecoar em sua mente como um sino de alarme tocando incessantemente. Guerra. Conflito aberto entre organizações criminosas poderosas. Violência nas ruas. Pessoas inocentes potencialmente pegas no fogo cruzado. E tudo porque ela havia feito a coisa certa e salvado uma vida. O Silva? Beatriz perguntou hesitantemente, sua voz saindo menor do que pretendia. Lorenzo virou-se para ela, considerando cuidadosamente por um momento quanto deveria revelar para alguém completamente de fora do mundo em que vivia. Finalmente, ele decidiu que ela merecia saber a verdade completa, considerando que estava agora irremediavelmente ligada a toda essa situação perigosa e suas consequências inevitáveis. A organização Silva controla a zona oeste de Belo Horizonte. Nós controlamos a zona sul e o centro. Por aproximadamente 8 anos, mantivemos um acordo de paz tênue, mas funcional, respeitando cuidadosamente os territórios e negócios um do outro, evitando conflitos desnecessários que só trazem atenção indesejada das autoridades. Mas paz é sempre extremamente frágil quando há poder substancial e dinheiro considerável envolvidos em todos os lados. Alguém ficou ganancioso demais. Alguém decidiu que queria controlar tudo sozinho. Ele caminhou até a janela grande, olhando para as luzes da cidade que piscavam abaixo como estrelas terrestres, suas mãos cruzadas atrás das costas em uma postura que sugeria o peso de responsabilidades imensas. E agora, graças exclusivamente a você e sua coragem impressionante, ainda estou vivo para responder adequadamente a essa traição calculada.
Ainda tenho a capacidade de proteger minha família, meus negócios, minha gente que depende de mim para sobrevivência e segurança. Beatriz sentiu o peso extraordinário daquelas palavras pressionando sobre ela como uma manta pesada. Ela não apenas salvara uma única vida, ela havia inadvertidamente iniciado, ou pelo menos acelerado significativamente, um conflito que poderia ter consequências massivas e duradouras para toda a cidade inteira. Centenas ou até milhares de pessoas seriam afetadas de formas diretas e indiretas pelo que ela fizera impulsivamente. Eu sinto muito profundamente, ela sussurrou, embora não soubesse exatamente pelo que estava se desculpando, ou se deveria mesmo estar se desculpando. Dante virou-se para encará-la diretamente, e para sua completa surpresa, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno e quase imperceptível, mas estava definitivamente ali, suavizando as linhas duras de seu rosto normalmente tão sério. Nunca se desculpe por fazer o que é moralmente correto, Beatriz. As consequências políticas e territoriais não são sua culpa ou responsabilidade. São culpa de homens gananciosos e ambiciosos que não sabem quando parar, quando estar genuinamente satisfeitos com o que já possuem, quando perceber que sempre querer mais, eventualmente leva à destruição. Você apenas expôs uma verdade perigosa que já existia escondida sob a superfície. Você me deu a chance de sobreviver e responder apropriadamente. Então, o que acontece agora comigo? Beatriz perguntou, sua voz pequena mas firme, carregada de uma necessidade genuína de entender seu futuro imediato. Lorenzo cruzou os braços sobre o peito largo, considerando cuidadosamente as opções disponíveis e seus riscos associados. Agora você vem comigo para um lugar extremamente seguro. Vou levá-la para minha propriedade particular nos arredores da cidade, onde pessoas altamente treinadas com ordens explícitas de protegê-la estarão vigiando você 24 horas por dia, sem exceção. Você vai ficar lá protegida até que eu resolva completamente essa situação problemática com o Silva de uma vez por todas, de forma definitiva e permanente. Beatriz abriu a boca para protestar novamente, mas Lorenzo levantou a mão grande, silenciando-a gentilmente mas firmemente antes que ela pudesse verbalizar suas objeções. Isso não é negociável de forma alguma, Beatriz. Você salvou minha vida sem pensar duas vezes. Agora é minha vez justa de salvar a sua, de garantir que você continue viva e segura, para ver o resultado do ato corajoso que praticou. E além disso, ele fez uma pausa significativa, aquele meio sorriso voltando brevemente aos seus lábios. Eu preciso descobrir quem realmente é essa mulher extraordinariamente corajosa que vê além das reputações assustadoras e age com o coração puro antes da cabeça calculista. 40 minutos depois, Beatriz estava sentada no banco de couro macio de trás de um carro blindado extremamente luxuoso, com Felipe dirigindo competentemente e Ricardo no banco do passageiro, verificando constantemente os espelhos e a estrada ao redor. Lorenzo estava ao seu lado, fazendo uma série interminável de ligações em voz baixa e incisiva, dando ordens precisas e recebendo relatórios detalhados que ela não conseguia acompanhar completamente, devido ao volume baixo e aos códigos que eles obviamente usavam. Eles deixaram o Vila Toscana pela saída discreta dos fundos do estabelecimento, evitando cuidadosamente os repórteres curiosos e os espectadores mórbidos que já haviam começado a se reunir na frente do restaurante como abutres ao redor de uma carcaça. Notícias viajavam absurdamente rápido na era digital, especialmente quando envolviam o homem mais poderoso e misterioso de Belo Horizonte e um incidente dramático em um restaurante popular. Beatriz olhou silenciosamente pela janela escurecida, enquanto as ruas familiares do centro passavam gradualmente em um borrão iluminado, sendo substituídas por avenidas mais largas, e eventualmente pela rodovia que levava aos bairros nobres nos arredores. Ela se perguntava seriamente se sua vida algum dia voltaria ao normal confortável que conhecia, ou se este era o novo normal permanente agora. Trabalhar como gerente, preocupar-se com estoque de ingredientes e escalas de funcionários, voltar para seu apartamento pequeno mas aconchegante todas as noites, assistir séries relaxantes antes de dormir. Tudo isso parecia pertencer a outra vida completamente diferente, a outra pessoa que não existia mais. O carro finalmente parou em frente a uma mansão absolutamente imponente e impressionante, cercada por muros altos de pedra e portões elaborados de ferro forjado artisticamente trabalhado que se abriram automaticamente quando o veículo se aproximou. Beatriz olhou com a boca literalmente aberta para a propriedade magnificamente iluminada,
com seus jardins meticulosamente cuidados que pareciam saídos de revista de arquitetura e a estrutura principal de 3 andares que mais parecia um pequeno palácio do que uma residência comum. "Você mora aqui?" ela perguntou sem pensar, a surpresa sobrepondo-se completamente à sua capacidade normal de filtrar pensamentos antes de verbalizá-los. Lorenzo desceu do carro com movimentos fluidos e estendeu a mão cavalheirosamente para ajudá-la a sair. Um gesto de cortesia antiga que contrastava completamente com sua reputação moderna de homem violento e implacável. "Sim, e temporariamente você também vai morar aqui, até que seja seguro você retornar à sua vida normal." Beatriz aceitou a mão dele e saiu do carro graciosamente, seus olhos ainda arregalados de admiração enquanto absorvia todos os detalhes ao seu redor. A propriedade era ainda mais impressionante de perto do que parecia à distância. A porta principal de madeira maciça entalhada se abriu antes que chegassem aos degraus de mármore, e uma mulher elegante de aproximadamente 55 anos apareceu rapidamente, seu rosto mostrando uma mistura complexa de preocupação maternal profunda e alívio visível em medidas iguais. "Lorenzo, graças a Deus você está bem!" ela exclamou emocionada, descendo os degraus rapidamente, apesar dos saltos altos que usava. "As notícias já estão se espalhando por toda parte como fogo. Dizem que alguém tentou envenenar você durante o jantar. Dizem que uma gerente..." Suas palavras morreram abruptamente quando ela finalmente notou Beatriz parada nervosamente ao lado de seu filho, segurando ainda a mão dele. A mulher olhou rapidamente da gerente, visivelmente nervosa, para Lorenzo, e de volta, entendimento e gratidão surgindo simultaneamente em seus olhos castanhos expressivos. "Mãe", Lorenzo disse com voz surpreendentemente gentil e afetuosa, que Beatriz não imaginava que ele fosse capaz de produzir. "Esta é Beatriz Santana. Ela salvou minha vida hoje à noite sem pensar nas consequências terríveis para ela mesma. Beatriz, esta é minha mãe, Helena Valente." Beatriz não sabia exatamente o que fazer ou como reagir apropriadamente, mas optou instintivamente por uma reverência respeitosa e formal. "Muito prazer em conhecê-la, senhora Valente. Espero não estar causando transtornos demais com minha presença inesperada." Helena ignorou completamente a formalidade excessiva e puxou Beatriz para um abraço apertado e maternal, que pegou a jovem completamente de surpresa e desprevenida. "Você salvou o meu filho", Helena disse com voz embargada de emoção genuína, e lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Você salvou o meu menino querido. Como eu poderia algum dia te agradecer o suficiente por isso? Como palavras poderiam expressar a gratidão que sinto?" Beatriz, extremamente desconfortável com a demonstração tão intensa de afeto vindo de uma completa estranha que acabara de conhecer há segundos, mas também profundamente comovida pela sinceridade óbvia e transparente da mulher, retribuiu o abraço hesitantemente. "Eu só fiz o que qualquer pessoa decente e minimamente consciente faria, senhora Valente. Não foi nada de extraordinário." Helena se afastou apenas o suficiente para segurar Beatriz pelos ombros e estudar seu rosto com intensidade maternal característica. "Não, querida menina. Você fez o que poucas pessoas teriam coragem real de fazer quando confrontadas com a mesma situação impossível. E agora você é parte desta família, quer você queira ou não, quer você entenda ou não." As palavras de Helena ressoaram profundamente em Beatriz de forma inesperada, tocando algo vulnerável e escondido, parte da família. Ela não tinha família real desde que sua avó Sofia morrera há 4 anos atrás, deixando um vazio imenso que nunca fora adequadamente preenchido. Tinha amigos casuais, claro, colegas de trabalho com quem tomava café ocasionalmente e trocava mensagens sobre assuntos superficiais, mas ninguém realmente próximo de verdade, ninguém que ela considerasse família genuína no sentido profundo da palavra. E agora esta mulher elegante e emotiva que ela acabara de conhecer a estava chamando de família simplesmente porque Beatriz fizera a coisa certa no momento crítico certo. Era absolutamente avassalador e assustador e estranhamente reconfortante simultaneamente, uma mistura confusa de emoções que ela não tinha capacidade mental de processar adequadamente no momento. Helena guiou Beatriz para dentro da mansão com braço protetor ao redor de seus ombros, falando rapidamente e animadamente sobre quartos de hóspedes confortáveis, roupas limpas que poderiam ser emprestadas temporariamente e comida caseira quente que estava sendo mantida aquecida na cozinha caso alguém estivesse com fome. Lorenzo seguia alguns passos atrás delas, observando a interação entre sua mãe superprotetora e a mulher corajosa que salvara sua vida
com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar completamente quando olhava disfarçadamente por cima do ombro. Nas semanas seguintes que se desenrolaram lentamente, a vida de Beatriz mudou de formas tão profundas e radicais que ela nunca poderia ter imaginado mesmo nos seus sonhos mais selvagens ou pesadelos mais estranhos. A mansão Valente tornou-se seu mundo temporário completo. Um santuário luxuoso, mas também uma prisão dourada, elaborada onde ela estava constantemente protegida, mas não realmente livre para ir e vir como antes. Lorenzo triplicara a segurança já impressionante com guardas armados patrulhando o perímetro extenso 24 horas por dia sem interrupção, câmeras de vigilância cobrindo cada ângulo possível, sistemas de alarme sofisticados conectados diretamente à polícia privada. Beatriz tinha sua própria suíte espaçosa no segundo andar, maior e mais luxuosa que todo o apartamento modesto que ela costumava compartilhar com duas colegas de quarto barulhentas. Helena a tratava como a filha que nunca tivera, insistindo calorosamente que ela se juntasse à família para todas as refeições elaboradas, ensinando-lhe pacientemente receitas italianas antigas, passadas através de gerações, compartilhando histórias divertidas e embaraçosas da infância de Lorenzo, que faziam o temido chefe da máfia revirar os olhos com um embaraço genuíno, mas também sorrir discretamente. Mas era com Lorenzo que Beatriz passava a maior parte significativa do tempo disponível, e isso a surpreendia mais profundamente do que qualquer outra coisa naquela situação toda surreal. Ele buscava ativamente sua companhia de formas que pareciam genuínas, convidando-a para caminhar pelos jardins extensos ao anoitecer, quando as luzes decorativas se acendiam automaticamente, pedindo sua opinião honesta sobre assuntos diversos que ela nunca imaginara estar qualificada para comentar, compartilhando gradualmente partes de si mesmo que ele mantinha cuidadosamente escondidas do mundo exterior hostil. E lentamente, tão gradualmente que ela mal percebeu acontecendo até estar completamente imersa, Beatriz começou a ver muito além da reputação intimidadora, muito além das histórias assustadoras sussurradas em cantos escuros. Ela viu um homem que carregava o peso esmagador de responsabilidades inimagináveis desde muito jovem. Um homem que fora brutalmente forçado a escolher entre preservar sua humanidade básica e garantir a sobrevivência de sua família, quando seu pai foi assassinado, deixando um império criminoso sem liderança clara. Ela viu alguém que ansiava desesperadamente por normalidade simples, por conversas genuínas sem segundas intenções ocultas, por alguém que o visse como apenas Lorenzo, e não como o chefe temido da organização Valente. Você sente falta do seu trabalho no restaurante? Lorenzo perguntou certa noite enquanto caminhavam pelo jardim perfumado iluminado pela lua cheia e pelas lanternas estrategicamente posicionadas. Beatriz considerou a pergunta honestamente antes de responder, como sempre fazia com ele. Sinto falta da minha independência completa. Ela admitiu sem rodeios. Sinto falta de ganhar meu próprio dinheiro honestamente, de tomar minhas próprias decisões sobre onde ir e quando, de sentir que controlo minha própria vida. Mas o restaurante em si, o trabalho específico, não tanto. Era apenas um emprego razoavelmente bom, uma forma prática de pagar as contas mensais e economizar um pouco eventualmente. Ela olhou para ele cuidadosamente, vendo a tensão permanente em seus ombros largos mesmo enquanto tentava parecer relaxado e à vontade. E você, Lorenzo? Você sente falta de alguma coisa importante? A pergunta saiu naturalmente antes que ela pudesse censurá-la ou considerá-la inadequada. Mas Lorenzo não pareceu ofendido de forma alguma. Pelo contrário, ele riu baixinho, um som raro e absolutamente precioso que ela adorava ouvir sempre que acontecia. Sinto falta profunda de quem eu poderia ter sido. Lorenzo confessou com honestidade surpreendente que a tocou profundamente. Se meu pai não tivesse sido brutalmente assassinado quando eu tinha apenas 19 anos recém-completados, se eu não tivesse sido violentamente forçado a assumir os negócios complexos da família antes de estar minimamente preparado, se eu tivesse tido a chance real de escolher meu próprio caminho na vida. Ele parou de caminhar abruptamente, virando-se para encará-la diretamente sob a luz prateada da lua. Mas então eu penso seriamente que se todas essas coisas terríveis fossem diferentes, eu nunca teria estado naquele restaurante específico naquela noite particular. Nunca teria te conhecido, Beatriz. E estranhamente, surpreendentemente, eu não consigo genuinamente desejar isso agora. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade palpável, de possibilidades não ditas e perguntas não formuladas que pairavam invisíveis mas presentes.
Beatriz sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha absolutamente nada a ver com medo ou perigo. Ela estava desenvolvendo sentimentos profundos e complicados por Lorenzo Valente. Percebeu com um choque que não deveria ser tão surpreendente. Não pelo chefe temido da máfia que todos sussurravam sobre, mas pelo homem genuinamente vulnerável que ele mostrava apenas quando estavam sozinhos, longe de olhares curiosos. Pelo jeito protetor como ele olhava para ela, como se ela fosse algo precioso e frágil que precisava ser guardado cuidadosamente. Pela maneira respeitosa como ele a tratava, com uma consideração sincera que ela nunca experimentara completamente de outros homens que conhecera. Antes que pudesse completar o pensamento complexo, Ricardo apareceu correndo pelo jardim com expressão urgente, interrompendo o momento íntimo e frágil. Chefe, precisamos de você imediatamente. Os Silva fizeram contato oficial. Querem negociar termos de paz. As palavras de Ricardo cortaram a noite como uma lâmina afiada. Lorenzo assentiu bruscamente, a transformação de homem vulnerável para líder autoritário acontecendo em segundos fluidos. Reúna todos na sala de reuniões principais. Estarei lá em exatamente 5 minutos. Os dias seguintes foram tensos e carregados de negociações complicadas que Beatriz acompanhava à distância segura. Lorenzo insistiu que ela permanecesse protegida na mansão enquanto ele lidava pessoalmente com o Silva, garantindo que o acordo incluísse proteção explícita para ela e punição apropriada para Paulo Ferreira, que tentara envenená-lo covardemente. Finalmente, após uma semana inteira de discussões intensas e ameaças veladas de ambos os lados, um acordo formal de paz foi estabelecido com termos claros e consequências severas para violações. Quando Lorenzo retornou à mansão após a reunião final, Beatriz estava esperando ansiosamente na sala de estar principal. Ele a viu parada ali, preocupação e alívio visível brigando por espaço em seu rosto expressivo, e algo dentro dele simplesmente cedeu completamente. Ele cruzou a sala rapidamente e a puxou para seus braços sem hesitar, abraçando-a como se sua própria vida dependesse disso. Acabou, ele murmurou em seu cabelo perfumado. Você está segura agora, Beatriz. Você pode voltar à sua vida normal se quiser, se isso é o que você realmente deseja. Mas Beatriz balançou a cabeça firmemente contra seu peito. E se eu não quiser voltar ao normal? E se eu quiser ficar aqui, com você, com Helena, com esta família estranha, mas maravilhosa que me acolheu? Lorenzo se afastou apenas o suficiente para olhar profundamente em seus olhos verdes. Então você fica pelo tempo que quiser, para sempre, se esse for seu desejo. E ele a beijou ali mesmo, na frente de Helena, que observava sorrindo da porta da cozinha, na frente dos guardas que discretamente desviavam o olhar respeitosamente. Um ano depois, Lorenzo e Beatriz se casaram em uma cerimônia pequena, mas elegante nos jardins da mansão. Beatriz abriu uma fundação de caridade ajudando jovens mulheres a encontrarem empregos dignos e educação de qualidade, usando recursos da família Valente para fazer diferença genuína. Lorenzo gradualmente começou a transformar seus negócios, movendo-se lentamente para empreendimentos mais legítimos, inspirado pela bondade persistente de Beatriz. Eles tiveram 2 filhos eventualmente, depois netos que enchiam a mansão de risadas e alegria, e sempre eles contavam a história de como se conheceram. Como uma gerente corajosa derramou vinho propositalmente em um chefe da máfia e salvou sua vida sem pensar 2 vezes. Como um ato simples de coragem mudou absolutamente tudo para 2 pessoas que pareciam viver em mundos completamente diferentes, mas que encontraram amor improvável no momento mais inesperado possível. Esta história nos ensina algo profundamente importante sobre coragem moral e fazer o que é certo mesmo quando é perigoso. Beatriz não agiu esperando recompensa ou reconhecimento. Ela agiu porque sua consciência não permitiria que fizesse diferente, porque valores genuínos não desaparecem diante do medo. Todos nós enfrentamos momentos onde precisamos escolher entre nossa segurança e fazer o correto. Quantas vezes deixamos o medo vencer? Quantas injustiças presenciamos silenciosamente? A verdadeira coragem não é ausência de medo, mas ação correta apesar dele. Se esta história tocou seu coração de alguma forma significativa, se ela te fez refletir sobre suas próprias escolhas e coragem, eu adoraria que você se inscrevesse no nosso canal agora mesmo e ativasse o sininho das notificações. Não é apenas sobre números ou estatísticas frias, é sobre construir uma comunidade de pessoas que acreditam em fazer diferença genuína no mundo. Conte sua própria história de coragem nos comentários aqui embaixo. Houve algum momento na sua vida onde você precisou escolher entre segurança e fazer o certo?
O que você fez? O que aprendeu? Vamos criar juntos um espaço onde histórias inspiradoras são compartilhadas e pessoas se sentem encorajadas a serem melhores. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Você nunca sabe como uma história simples pode mudar completamente a perspectiva de alguém. Obrigado por estar aqui conosco nesta jornada incrível.